Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É muita alegria estar participando hoje desse culto abençoado. Pastor Ruimar, quando me convidou, ele disse que seria o último dia das comemorações pelos 65 anos da igreja. Isso é extremamente importante, é lindo demais, porque o nosso Deus, Ele cuida do nosso país. Então, Ele tem plantado igrejas nessa terra. E esta aqui é uma igreja que tem pregado a palavra de Deus durante muitos anos. 65 anos não é brincadeira. Não é brincadeira. Imagino lá em 1957 como era a configuração do país, não é? E como o país está agora. Eu fui criado nos anos 80. E nos anos 80 eu me lembro bem, o pastor Alain falou aqui na aula da escola bíblica, olha que aula excelente. Quem perdeu a aula do pastor Alain realmente perdeu, porque foi algo assim extraordinário. E ele falou do liberalismo que chegou aqui nos anos 80. E eu me lembro da igreja lá nos anos 80, eu era menino. Eu me lembro que lá nos anos 80 o crente era o esquisito. A sociedade viu o cristão como o esquisito, o Bíblia, aquele que carregava a Bíblia debaixo do braço. É como o pastor Alain também citou aqui na sua aula, nos anos 80 começou a surgir algo chamado liberalismo no meio da igreja brasileira. E aí dos anos 80 para os anos 90, nós tivemos uma mudança muito grande. Começaram a surgir muitas igrejas no Brasil, glória a Deus por isso. E ao final dos anos 90, a igreja aqui no Brasil, ela tinha mudado na visão da sociedade. Ao final dos anos 90, o crente havia deixado de ser o esquisito e passou a ser o legal. Eu me lembro lá no começo dos anos 2000 que o crente era legal. Todo mundo queria ser amigo de crente, todo mundo queria frequentar a igreja. Quantas celebridades, não é? Lá nos anos 2000, abandonaram as suas carreiras lá no meio secular e se converteram ao Evangelho de Cristo. Isso lá no início dos anos 2000. Mas o tempo foi passando. E há pouco tempo atrás, a Igreja de Cristo percebeu, boa parte dela percebeu, existe uma parte que ainda não viu isso, mas boa parte percebeu, que aquele liberalismo exacerbado está destruindo as famílias cristãs. E a família é a base da Igreja de Cristo. E hoje, infelizmente, nós temos visto o caminho inverso. Por quê? Porque o cristão, de um tempo para cá, ele tem marcado a sua posição cristã. O cristão, ele tem defendido a Bíblia. E nós passamos a ver que muitos... Nós sabemos que aqui na terra nós temos duas igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. O joio e o trigo. Então, muitos daqueles que achavam a igreja legalzinha, que achavam a igreja muito legal, hoje têm virado as costas e têm abraçado de vez esse legalismo, como o pastor Alain falou aqui na sua aula, na sua excelente aula. Então, esses que abraçam o legalismo, tudo para eles é normal, tudo para eles é legal.
mas a igreja de Cristo, fundamentada na palavra, é essa que irá perdurar. É essa que faz a diferença no nosso país. E esta igreja, olha, eu tenho assistido lá, eu já sou inscrito no canal de vocês desde 2020, quando eu conheci o pastor Ruimar e a irmã Lígia. Desde 2020 eu sou inscrito no canal de vocês e tenho assistido as mensagens. Eu tenho percebido que esta é verdadeiramente uma igreja que prega a palavra de Deus. É uma igreja que faz a diferença nessa terra. Então, é claro que a mensagem de hoje, pastor Ruimar me enviou essa imagem aqui no seu convite, né? 2022, o ano de novas conquistas, sob o poder do Espírito Santo, recebendo as novidades de Deus. Então, o tema da mensagem de hoje não poderia ser outro a não ser gratidão. Gratidão ao nosso Deus, por ter implantado, por ter criado, por ter organizado esta igreja nesta localidade. Sabe, o cristão, ele precisa ser grato a Deus. Sabe que às vezes nós nos acostumamos com um Deus tão maravilhoso. Nós nos acostumamos com esse Deus que nos dá provisão, que nos dá a saúde, que tem cuidado de nós, que tem cuidado da nossa família. Famílias que vivem debaixo da palavra de Deus, famílias que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então nós acabamos nos acostumando com esse Deus maravilhoso. E muitas vezes deixamos de ser gratos a esse Deus. Gratos por nós estarmos aqui reunidos nessa manhã para poder louvar e engrandecer o nome de Deus, para poder aprender mais sobre a sua palavra. Isso é motivo de gratidão nos dias em que nós estamos vivendo. Olha, nós temos observado que há um movimento que quer acabar com a igreja de Cristo na terra. Também pastor Alan falou sobre isso aqui na sua excelente aula. Lá na Europa e nos Estados Unidos, já tem muitos locais que eram igrejas há muitos anos e hoje em dia já se fecharam. Então nós temos que ser muito gratos. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela está viva. A igreja brasileira tem defendido a palavra de Deus. A igreja brasileira tem marcado posição. Então, aquele crente que era legalzinho lá no início dos anos 2000, todo mundo gostava de crente. Agora mudou. Eu não sei se vocês têm percebido lá onde vocês trabalham, onde vocês estudam, mas mudou. Quando você diz que é cristão e você marca uma posição de acordo com a palavra de Deus, as pessoas já não têm te achado tão legal. O crente não é tão legal, o crente ele é problemático. O crente fica criando problemas. Então nós temos que agradecer ao nosso Deus. O nosso coração tem que ser um coração grato, cheio de gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos deu a sua palavra. Gratidão a Deus. Por que nós devemos ser gratos a Deus? Deus, Ele criou o mundo, nos deu vida e nos salvou do pecado e da morte. Uma forma para demonstrar nossa gratidão é nos alegrando em sua presença. Por isso, deem graças em
todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Precisamos agradecer a Deus por tudo. Precisamos agradecer ao nosso Deus por tudo. As coisas estão difíceis? Sim, mas o nosso Deus está nos guardando. A igreja tem sido perseguida no mundo. E se vocês procurarem os noticiários, vocês verão que em determinados lugares a perseguição é de morte. E o cristão, ele tem mantido a sua posição e tem morrido por Cristo. Então nós devemos agradecer ao nosso Deus, porque a cada dia Ele tem guardado esse país aqui chamado Brasil. Ele tem guardado a nossa cidade. Aí você pode estar pensando, pastor Robson, mas a cidade do Rio de Janeiro, só quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe como é. Sim. E é por isso mesmo que nós temos que ser gratos ao nosso Deus pelo seu cuidado com cada filho e cada filha que está aqui nessa cidade. Como o pessoal diz por aí, não é? Rio de Janeiro não é para amadores. Rio de Janeiro tem que ser uma cidade de filhos de Deus. No Salmo 40, Salmo 70, no versículo 4, diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Então, nós que buscamos a Deus, e você busca porque você saiu da sua casa nesse dia frio, nesse dia gostosinho para ficar debaixo dos lençóis, você saiu da sua casa e veio adorar a Deus aqui no templo. Quantos não ficam em suas casas, nesse país enorme chamado Brasil? Quantos não ficaram em casa? Quantos não foram para o shopping? Hoje está ruim para a praia, mas está bom para o shopping. Mas vocês decidiram, e é uma decisão, eu sempre falo isso, porque a nossa conversão não foi só naquele dia em que nós levantamos a mão, ou fomos à frente, ou procuramos a liderança, entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. A conversão, ela acontece todo dia. Quem é motorista aí sabe. Quando você está dirigindo, você faz a conversão para a direita ou faz para a esquerda. E nós cristãos temos que estar sempre corrigindo o nosso rumo para a palavra de Deus. Então, no momento em que você tomou a decisão de estar na casa de Deus, também foi um momento de conversão. Porque se você decide seguir um outro caminho, lá na frente você vai seguir novamente para um outro caminho, e um outro caminho, e um outro caminho, e já já você está longe de Deus. Porque somos nós que nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de nós. É interessante isso, né? Que é o ser humano, o homem, que se afasta de Deus. Deus, ele permanece sempre lá no mesmo lugar, mas nós vamos convergindo para caminhos diferentes e deixando Deus de lado. Então, meus irmãos, regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Como Deus é grande. E ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então vamos lá. Motivos para agradecer a Deus.
motivos para agradecer a Deus. Muitos motivos para que nós possamos agradecer ao nosso Deus. Vou trazer só 3 tópicos aqui, mas vocês sabem muito bem que nós temos muitos motivos. Quem é grato é mais feliz. Quando estamos tristes, é bom lembrar de todas as coisas boas que Deus fez por nós. Pensar nas bênçãos de Deus é animador. Mesmo que você esteja passando por um tempo muito difícil, você pode agradecer a Deus pelas bênçãos a seguir. Mesmo que você esteja passando por um tempo muito difícil. Nós passamos por um período muito difícil no mundo. Não foi só aqui no Brasil. Eu não sei quantos aqui perderam familiares, perderam amigos, mas muitos perderam pessoas. Então, passamos por momentos muito difíceis. Mas precisamos ser gratos a Deus. Porque se você está aqui hoje, mesmo que você esteja se sentindo com o coração pesado, com o coração triste, pelo familiar que você perdeu, pelo amigo que você perdeu, pelo emprego, muitas empresas fecharam, muita gente perdeu a sua empresa, o seu sustento. Mas se nós estamos aqui hoje, nós precisamos ser gratos ao nosso Deus, porque Ele está nos sustentando, está nos guardando. Então vamos lá, as bênçãos a seguir. Primeiro, agradeça pela vida. Deus lhe deu a vida. Ele criou você como uma pessoa única e especial, cheia de potencial. A vida é um milagre, um presente. Agradeça a Deus por ela. Deus lhe deu a vida. Ele criou você como uma pessoa única e especial, cheia de potencial. Então, é preciso nós lembrarmos que foi Deus que nos deu a vida. Então, se Deus nos deu a vida, nós precisamos ser gratos a Ele por essa vida. Sabe, às vezes, as dificuldades da vida fazem com que nós não enxerguemos essa gratidão que nós temos que ter por Deus, essa coisa maravilhosa que Deus fez, que é nos dar a vida. E somente Ele, somente o nosso Deus, Ele pode nos fazer uma pessoa única e especial, cheia de potencial. Sabe, hoje eu vi aqui coisas tremendas. Eu assisti uma aula excelente, eu assisti louvores espetaculares, eu assisti os irmãos da mídia trabalhando. Por quê? Porque cada um de nós é uma pessoa única e especial que tem um lugar dentro da obra de Deus. Talvez você ainda não saiba qual é o seu potencial. Talvez você ainda não tenha percebido o que eu posso fazer dentro da casa de Deus. Saiba, meus irmãos, cada um de nós tem um chamado de Deus. Cada um de nós tem algo para fazer na obra de Deus. Basta que você pergunte a Ele. Sabe, não precisa você ser um técnico, expert na multimídia. Tem outras coisas que você pode fazer na obra de Deus. Olhe para os seus talentos. Eu não sei o que você faz lá no seu trabalho, mas talvez a igreja esteja precisando do seu talento aqui na obra. Sabe, são 65 anos desta igreja, e eu tenho certeza que muitos outros anos virão. E a igreja precisa de pessoas para estar trabalhando na obra, para estar fazendo alguma coisa. Às vezes você pode pensar, mas lá na igreja,
Já tem muita gente fazendo as coisas, já tem muita gente no louvor, já tem muita gente na mídia, já tem muita gente fazendo um monte de coisas. Mas sempre tem um lugar. Por quê? Porque você é uma pessoa única e especial. Talvez só você vai conseguir desempenhar aquela função que tanto a igreja precisa. Então, gratidão ao nosso Deus pela sua vida. Ali no Salmo 139, versículo 14, diz assim: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, cada um de nós foi feito pelo nosso Deus de modo especial e admirável. Então, faça uma reflexão aí agora. O que você pode fazer na casa de Deus? O que você pode fazer na obra de Deus? Sabe, irmãos, às vezes, aquela pessoa que a gente acha, nós achamos que aquela pessoa não está fazendo nada, ela está intercedendo pela igreja. E isso é de extrema valia. Ela está intercedendo pela obra de Deus. Ela tem dado um bom testemunho lá na sua casa, no meio da sua família, e tudo isso é importante para a obra de Deus. Mas se você sabe fazer alguma coisa, porque Deus te fez de modo especial e admirável. Mais um. Agradeça pela salvação. Deus te ama tanto que deu o que tinha de mais precioso, que é Jesus, para te salvar. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, seus pecados foram perdoados e você tem a promessa de vida eterna junto a Deus. Então agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus todos os dias. Deus te ama tanto que deu o que tinha de mais precioso, Jesus, para te salvar. Sabe, nos últimos anos, nós temos visto que as igrejas no Brasil têm esquecido disso aqui, ó. Você entra na internet, você não tem encontrado mais mensagens falando sobre salvação. A Igreja de Cristo no Brasil tem esquecido de falar desse sacrifício maravilhoso que foi Deus entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa aqui é a maior gratidão que nós precisamos ter para com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque nenhum de nós merecia. Ou melhor, nenhum de nós merecemos. Não é que nós não merecíamos lá atrás. Nós não merecemos hoje o sacrifício de Jesus. Nós não merecemos que Deus tenha mandado esse Filho maravilhoso para ser o seu cordeiro, para morrer em nosso lugar. Nós não merecemos e nunca vamos merecer. Então precisamos ser extremamente gratos por esse sacrifício de Jesus. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, seus pecados foram perdoados e você tem a promessa de vida eterna junto a Deus. Nossos pecados foram perdoados. Deus, ele nos perdoa, nos livrou do pecado de Adão e nós temos a promessa de vida eterna junto a Deus. Então agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus todo dia. Então eu te pergunto, meus irmãos, só uma reflexão. Quantas vezes nós temos agradecido a Deus por esse sacrifício? Ou será que a correria da vida tem nos feito esquecer desse sacrifício maravilhoso?
Será que o dia a dia que nós vivemos, que saltamos da cama pela manhã, que é o meu caso, eu salto pela manhã, já tenho que catar as crianças para levar para a escola, depois ir para o trabalho, depois pegar as crianças na escola. Será que o sacrifício de Jesus tem sido lembrado em nossas vidas? Ou será que a correria do dia a dia tem nos feito esquecer? Então precisamos ser gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E nós não temos ouvido falar disso. A Igreja de Cristo no Brasil não tem falado mais de salvação. Você liga lá na internet e a internet tem coisas maravilhosas. Tem coisas muito ruins também. Então, se nós não filtrarmos muito bem aquilo que nós vamos assistir na internet, nós nos esquecemos da gratidão pela salvação. Então, a Igreja de Cristo precisa lembrar dessa gratidão, agradecer ao nosso Deus todos os dias. Ali em 1 de João, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito para o mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nós vivemos por meio de Jesus. Isso é motivo de gratidão, meus irmãos. De extrema gratidão. A Igreja de Cristo, ela está deixando de ser cristocêntrica. E nós precisamos olhar para Cristo, porque sem Cristo não há perdão, sem Cristo não há igreja, não há ajuntamento de salvos. A gratidão ao nosso Deus por ter enviado Jesus, ela precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. E sem Jesus ninguém ia ser salvo. Sem Jesus, nada acontece na nossa vida. Então, 65 anos pregando Jesus, motivo de gratidão. 65 anos pregando a palavra, motivo de gratidão. Sabe, 65 não é só um número, não é só a quantidade de anos que essa igreja está plantada. 65 nos faz voltar lá para 1957, para a realidade daquela época. A Igreja de Cristo, ela foi importantíssima nesse país e continuará sendo. E nos dias de hoje passa a ser mais importante ainda, porque quando nós ligamos a televisão, não sei se ainda tem alguém aqui que assiste televisão, né? Hoje em dia está difícil assistir televisão, não dá. Mas quando nós ligamos a televisão, nós só vemos coisas que querem desconstruir a família. Porque justamente a família é a base da Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, com famílias destruídas, não tem igreja. Com famílias destruídas, não tem aqueles que seguem a palavra. Não tem aqueles que querem evangelizar e levar o amor de Cristo. E nós cristãos temos que ter esse amor no nosso coração. Sabe, lembra lá da sua conversão. Você nem entendia nada que estava acontecendo. Você não entendia o que era o sacrifício de Jesus. Mas você sabia que a sua vida tinha mudado. E você tinha extrema alegria naquele momento de estar levando a palavra de Deus, de estar convidando pessoas para a igreja, de estar levando o evangelho de Cristo. Você mudou no seu trabalho, você mudou na sua vizinhança, as pessoas viram aquela mudança
Então, meus irmãos, hoje é dia de conversão, é dia de nós voltarmos àquele primeiro amor, de falarmos de Cristo. Não fica achando que eles vão pensar que você é o crente chato. Ah, não, falar de Jesus agora, isso aí, olha, falar de Jesus não é politicamente correto. É o que eles estão dizendo por aí. Ah, não pode mais. Eu lembro quando eu era criança, a escola pública, hein? A professora orava o Pai Nosso na sala de aula. Vai fazer isso hoje em dia. O escândalo que vai ser. Vai parar lá naquela emissora. Professora ora o Pai Nosso em sala de aula. Isso é um absurdo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos pregar. Pregue. Surgiu uma oportunidade, fala do amor de Jesus. Surgiu uma oportunidade, vai lá e faz uma oração. Às vezes as pessoas estão querendo tanto uma oração, tanto uma palavra, e nós nos omitimos para não ser o crente chato, para não ser mal visto dentro da empresa, né? Porque agora, depois que o crente deixou de ser legal, ser crente dentro da empresa passou a ser mal visto. Então, meus irmãos, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, através dele. Então, quando nós vivemos através de Cristo, nós nos parecemos com ele. Você lembra lá de Jesus? Jesus não estava nem aí para a sociedade, o que eles falavam? Os religiosos. Ele não estava nem aí. Ele pregou o amor, ele levou o seu carinho. E é assim que a gente tem que ser também. Ah, pastor, isso aí era antigamente, é coisa mais demodê, pastor. Ficar pregando para os outros, isso é coisa muito chata isso. Mas é o que nós precisamos fazer, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Vão te chamar de crentinho? Ah, glória a Deus por isso. De crente chato? Maravilha. Politicamente incorreto? Glória a Deus. Mas eu vou estar levando o evangelho de Cristo. Vamos lá. Terceiro, agradeça pelo zelo de Deus. Deus está cuidando de você. Ele ouve suas orações e está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Deus nunca vai te abandonar. Me abandonar. Agradeça pelo zelo de Deus. Olha só que interessante. Deus está cuidando de você. Ah, pastor, já sei disso. Ele ouve suas orações e está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não vê. Ah, eu fui na igreja, eu orei fervorosamente, mas o Senhor não falou comigo. Deus não falou comigo. Deus ouve as suas orações, mesmo quando você não vê. Deus, ele está conosco pelos séculos dos séculos. É a promessa de Deus. Ele nunca nos abandona. Então, mesmo quando nós achamos que Deus não está nos ouvindo, ele está. Mesmo quando nós achamos que tudo vai mal, e nós abrimos a nossa boca e oramos, Deus está ouvindo. Mesmo quando nós achamos, ó Deus, a sua resposta está demorando, já tem 5 anos que eu oro e nada acontece, Deus está trabalhando.
Só que Deus, ele trabalha no tempo certo. Não é no nosso tempo. Você imagina que o menino aqui, ó. Pai, eu quero dirigir. Só me dá o carro? O que o papai ia falar? Muito difícil, jovem. Tem que tirar a habilitação primeiro. É da mesma coisa com Deus. Deus é o nosso Pai. Às vezes nós estamos pedindo algo que não está ao nosso alcance. Nós não estamos preparados para aquilo ainda. Deus só ouve a nossa oração e vai nos preparando. Vai nos preparando. Olha aí, a Igreja de Cristo, ela foi muito bem trabalhada nesse período de pandemia. Nós não somos os mesmos que éramos lá no início de 2020. Tenha certeza disso. Deus está nos preparando para algo que está prestes a acontecer. E se acontecesse lá em 2020, a Igreja de Cristo aqui no Brasil ainda não estaria preparada. Mas hoje nós já estamos caminhando conforme a vontade de Deus. E talvez lá em 2017, 2018, 2019, você estava orando e está achando que Deus ainda não respondeu a sua oração. Mas tudo é no tempo de Deus. Mesmo quando você não vê, Deus nunca vai te abandonar. Salmo 66, 20. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Simples assim. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Exatamente assim. O texto, ele é autoexplicativo. É assim que funciona. Deus não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós o seu amor, mas só vai acontecer no tempo dele. Então nós temos que ter gratidão. Porque Deus, ele ouve a nossa oração, ele não rejeita a nossa oração e não afasta de nós o seu amor. Deus está cuidando de cada um de nós. 3 formas de demonstrar sua gratidão a Deus. Não vou me alongar muito. Temos muitas razões para sermos gratos a Deus. Ele nos dá a salvação do pecado, seu amor, a garantia de sua presença em nossas vidas e a promessa de vida eterna. Deus é maravilhoso. Mas como podemos demonstrar nossa gratidão a Ele? Legal. Pastor, você falou aí de gratidão, que nós devemos ser gratos a Deus. Muito bom isso. Como eu faço isso? Como é que eu posso demonstrar a minha gratidão a Deus? Muito bem. Primeiro, louvando e glorificando a Deus. Uma maneira muito simples de demonstrar gratidão é agradecendo o louvor, O louvor é uma forma de lembrar tudo que Deus fez por você e agradecer. Quando você louva, conta para outras pessoas como Deus é bom. Olha, eu falei aqui dos lindos louvores que nós ouvimos. Quando nós estamos louvando, nós estamos demonstrando gratidão a Deus. Nós estamos demonstrando a Deus que nós o amamos. Nós estamos demonstrando a Deus reverência. Nós estamos demonstrando a Deus que Ele é tudo em nossas vidas.
Então, quando nós estamos louvando e glorificando a Deus, nós estamos mostrando gratidão a Ele. Sabe aquele momento que você está lá na sua casa, você coloca uma playlist lá, louvores de 1990 a 2010, só coisa maravilhosa. Pode procurar lá essa playlist que você vai achar. Louvores de 1990 a 2010. Aí você coloca lá aquela playlist e você começa a arrumar a sua casa. E você vai cantando e você glorificando. Ali também você está louvando e engrandecendo a Deus e demonstrando sua gratidão. Sabe, não é nada, não precisa de fogos de artifício, não precisa de muita coisa, não. O que precisa é o nosso coração voltado a Deus. Nosso coração louvando e glorificando a esse Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando gratidão a esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado. É simples. Sabe, às vezes nós vemos aí na internet mensagens de especialistas trazendo coisas espetaculares. Mas o evangelho é simples. Não tem complicação. Para nós sermos gratos a Deus, nós demonstramos louvando a Ele. Sabe, quando o ministério de louvor está aqui na frente, entregando o seu louvor e a sua adoração, e você está aí no seu banco, também louvando e engrandecendo o nome de Deus, Deus está vendo a sua gratidão. É simples assim também. No Salmo 79, versículo 13 diz: Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Olha só que maravilhoso. Então nós, quem nós? O teu povo, a igreja de Cristo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, há 65 anos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. A igreja de Cristo precisa cantar os teus louvores, precisa engrandecer esse Deus maravilhoso, de geração em geração. Sabe o que significa aqui de geração em geração? Você está ensinando os seus filhos a louvar e engrandecer o nome de Deus. Sabe aquela playlist que eu falei, que você coloca lá na sua casa, que você vai ouvindo enquanto você arruma a casa, ou quando você está trabalhando também, que eu gosto muito de trabalhar ouvindo louvores, os seus filhos estão prestando atenção nisso. Os seus filhos estão ouvindo os louvores que você está ouvindo, estão aprendendo. Olha, eu me lembro da minha conversão. Minha mãe era cristã desde os meus 16 anos. A minha conversão veio com 28. Eu lembro, e quando eu me converti, não foi na mesma igreja da minha mãe, foi em outra. E começava a tocar, o ministério de louvor começava a tocar os louvores. E eu conhecia. Eu falei, onde que eu vi isso? Aí tocava outro, conheço também. E outro, conheço. Por quê? Tudo que minha mãe foi ouvindo durante aqueles anos foi entrando no meu coração e no momento da minha conversão eu já conhecia. Acontece a mesma coisa quando nós pregamos. Parece que a pessoa não está nem aí. Eu falei de Jesus e a pessoa não está nem tchum. Está nem aí. Está nem aí. Falei, mas acho que não deu muita atenção, não. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando, porque a palavra de Deus não volta vazia.
Então parece que a pessoa não está nem aí. Parece que teu filho não está nem ouvindo o que você está ouvindo. Está brincando com o carrinho dele, está jogando videogame, não está nem aí para os louvores que eu estou ouvindo. Mas aquilo vai sendo gravado no coração. Aí você está ensinando os seus filhos, de geração em geração, a cantar os teus louvores. É uma maneira de você demonstrar gratidão ao nosso Deus. Sabe, a salinha das crianças, os jovens, o juvenil, tudo isso é motivo de gratidão, porque nós estamos ensinando as nossas crianças a louvarem e engrandecer o nome do nosso Deus. Letra B. Outra forma de nós demonstrarmos gratidão a Deus é demonstrando a nossa reverência. Deus merece respeito por tudo que Ele tem feito. Quem é grato demonstra respeito, procurando agradar a Deus, e uma atitude respeitosa é uma boa forma de agradecer. Então, Deus merece respeito por tudo que Ele tem feito. Pastor, por tudo que Ele tem feito desde a minha conversão, por tudo que Ele tem feito quando eu estava aqui na barriga da minha mãe, só isso não. Deus tem feito por nós desde antes da fundação do mundo. Deus, Ele nos conhece desde a eternidade. Então, Deus tem feito coisas extraordinárias. Nós nem sabíamos de nada. Nós nem sabíamos de nada que Deus ia fazer pelas nossas vidas. Mas Ele já sabia. O nosso Deus já te guardava, o nosso Deus já cuidava de você, já cuidava da sua família, mesmo antes dela existir. Então, Deus merece respeito por tudo que Ele tem feito. Quem é grato demonstra respeito, procurando agradar a Deus. Isso também é outra coisa muito importante. Nós queremos agradar a Deus. O que é agradar a Deus? É viver de acordo com a palavra. Mas você vai agradar a Deus e desagradar o mundo? Problema do mundo. O importante é nós agradarmos a Deus. Então, se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, deixa o mundo para lá. Viver de acordo com a palavra de Deus é agradar a Deus. Deus se alegra com aquele que vive de acordo com a sua palavra. Deus se alegra com aquele que vive de acordo com os ensinamentos. Sabe, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a única. Pastor, mas tem uns livros assim maravilhosíssimos. Tem. Você pode ler o livro. É legal. Mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se o livro está contradizendo a Bíblia, joga o livro fora. Mas é de um autor assim internacional. É de um autor espetacular, homem de Deus. Contradiz a Bíblia? Joga fora. Mas é uma celebridade gospel, né? Que o crente antigamente era o evangélico, né? Aí dos anos 90 para cá passou a ter vergonha de ser evangélico, passou a ser chamado de gospel. Mas é uma celebridade gospel que tem não sei quantos seguidores na internet, mas disse isso. Está de acordo com a palavra de Deus? Se está, glória a Deus. Se não está, deixa a celebridade para lá, que a maior celebridade que nós temos é Jesus Cristo. Não tem celebridade maior do que Jesus Cristo.
Então, quando nós queremos agradar ao nosso Deus, quando nós agradamos a Ele, nós estamos demonstrando um coração grato. Uma atitude respeitosa é uma boa forma de agradecer. Você ignorar o que o fulaninho de tal está falando e seguir a Bíblia, é isso aqui, ó. É uma boa forma respeitosa de agradecer a Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 28 e 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só que coisa espetacular isso aqui. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. É assim. É assim que nós temos que adorar a Deus. De modo aceitável, com reverência e temor. Isso aqui é o segredo bíblico. É a forma correta. Ah, pastor, mas voltando para aquele fulaninho da internet, ele não faz assim. Deus é fogo consumidor. Entrega nas mãos de Deus. Não tem coisa melhor. Sabe, o crente ele não tem que ir lá bater boca. Eu vou entrar lá nos comentários daquela postagem, vou colocar um textão. Não. Ore. Ore. Entregue nas mãos de Deus. Você está fazendo ali, ó, com reverência e com temor. Se o outro não está, ore, entregue nas mãos de Deus. O que o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, a pior coisa que tem é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não temos que ir lá. Não temos que colocar textão, não temos que bater boca, nada disso. Nós temos que levar o amor de Cristo. Se o outro não está levando, se o outro está fazendo de forma errada, ore e entregue a Deus. C. Obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é a melhor forma de demonstrar sua gratidão. Uma vida dedicada a honrar a Deus em tudo revela o quanto você o aprecia. Toda a sua vida pode ser uma oferta de gratidão a Deus. Obedecer a Deus é a melhor forma de demonstrar sua gratidão. Como é que a gente sabe a vontade de Deus? A palavra de Deus. Sabe, o crente, antigamente, né, na época do crente chato, crente esquisito, ele lia mais a Bíblia. Então ele sabia mais da vontade de Deus. Então, se nós quisermos saber da vontade de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. É muito legal uma Bíblia lá, toda cheia de interpretação, de texto no rodapé, mas o importante é nós lermos a palavra de Deus. É pegar o versículo a versículo.
é entender a vontade de Deus. Sabe, porque quando nós conhecemos essa vontade, aí nós estamos honrando a Deus. Por quê? Quando fazemos a vontade dele, a nossa vida passa a ser o quê? Uma vida dedicada a honrar a Deus em tudo, que revela o quanto nós o apreciamos. Toda a sua vida pode ser uma oferta de gratidão a Deus. Toda a nossa vida pode ser uma oferta de gratidão a Deus. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou ser humano. Deus sabe porque Ele te fez. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas batalhas, Ele sabe do seu cansaço, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu coração, Ele conhece você. Então dê o seu melhor a Ele, porque Ele sabe qual é o seu melhor. Lembra aquela questão da viúva pobre, que colocou lá a moedinha só no gasofilácio? Deus sabe que no coração dela e na vida dela, aquilo era o melhor. Então Deus sabe se você vai botar um caminhão de dinheiro no gasofilácio, mas aquilo ali para você é troco, né? Ou se você está colocando o seu melhor. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele sabe se nós estamos fazendo o melhor ou se nós estamos dando só o troco. Tá, um troquinho aí. Vou fazer uma coisinha para a igreja aí. Dá para fazer mais, né? Dá para fazer mais. Mas aí o pastor vai ver que eu estou fazendo ali, só esse negocinho aqui, já vai agradar o pastor, já vai agradar a igreja. Toda a sua vida pode ser uma oferta de gratidão a Deus. Quando nós temos gratidão a esse Deus, não se iluda. Ele conhece nosso coração. Ele sabe quando nós somos gratos a Ele. E a nossa vida, sendo uma oferta de gratidão a Ele, Ele se alegra de cada um de nós. Estamos encerrando já. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então tudo é tudo. Palavras, ações, faça tudo no nome do nosso Deus. Isso é motivo de gratidão. E só para encerrar, um último versículo aqui. Salmo 118, versículo 28 e 29. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Nossa mente não consegue nem perceber o que é para sempre, né? Olha, já tem 65 milhões de anos que os dinossauros já foram. Para a gente é muito tempo, mas para Deus isso não é nada. Deus, Ele está conosco para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém? Então, curva sua cabeça, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, aqui reunidos como a Tua igreja, queremos Te agradecer mais uma vez por 65 anos desta igreja organizada. Ó Senhor, muito obrigado por essa igreja que prega a Tua palavra,
por essa igreja que leva o teu evangelho na cidade do Rio de Janeiro, esse lugar tão carente da tua palavra, Senhor. Ó Pai, e que essa igreja ainda tenha muitos e muitos anos levando esse evangelho, levando essa palavra, e agora se utilizando, Senhor, dos meios eletrônicos, para que essa palavra chegue mais longe, para que essa palavra alcance mais pessoas. Ó Senhor, que essas lives, que essas mensagens cheguem longe nesse país maravilhoso chamado Brasil, esse país que foi fundado em 1500 e que foi consagrado a Ti. No primeiro ato institucional desse país, foi entregar esse país em Tuas mãos, foi consagrado a Ti o país chamado Brasil. Então, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará, que nós nem sonhamos o que é. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.